Nesta aula eu vou te mostrar como utilizar os vários tipos de gráficos de barras que existem aqui dentro do Excel. E a criação de gráficos de barra ela tem diversos objetivos diferentes de acordo com o seu contexto. No nosso caso, nós teremos uma tabela para comparar a venda de funcionários, onde eu tenho um tipo de gráfico que está ranqueando cada um desses funcionários de forma ali bem clara. Eu terei também um gráfico chamado de barras agrupado, onde eu vou comparar o desempenho, a avaliação de 2 funcionários em 5 critérios diferentes. E eu tenho um terceiro tipo de gráfico de barras, chamado de gráfico de barras empilhado 100%, que nesse caso tem relação com uma pesquisa que foi feita acerca de 5 recursos ali, podem ser software, qualquer outra informação que foi pesquisada, e as pessoas avaliaram como satisfeitas, insatisfeitas, nunca utilizaram, muito satisfeitas ou muito insatisfeitas. E de acordo com essa tabulação, eu tenho aqui as análises realizadas. Você perceberá que os tipos de gráfico influenciam na informação que a gente quer demonstrar, desde a escolha do tipo de gráfico até mesmo as cores que nós estamos selecionando para apresentar os resultados. Saber qual gráfico escolher é fundamental para que você faça as coisas da maneira correta e seja reconhecido por isso. Esta é a terceira aula do nosso mini curso de gráficos. Para você continuar recebendo material de prática e outros materiais complementares para evoluir o seu conhecimento na construção de gráficos no Excel, não se esqueça de se inscrever no link que está na descrição desse vídeo, que automaticamente você irá receber os materiais aula após aula. Aproveite a oportunidade e bora aprender a trabalhar com os gráficos de barra. Nesta aula, iremos aprender a trabalhar com o gráfico de barras, com conceitos muito parecidos também com o gráfico de colunas, e é também um dos gráficos mais importantes e mais utilizados aqui dentro do Excel. Você vai ver várias formas de utilização diferentes para este tipo de gráfico. Essa planilha que eu estou passando aqui para cima e para baixo já é a planilha de gabarito. E nós começaremos aqui com a nossa tabelinha inicial, a tabelinha para você poder praticar e executar o que nós iremos ensinar a partir de agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma primeira situação problema, onde eu tenho uma tabela com funcionários e o valor total vendido por esses funcionários. Os conceitos que a gente vai falar sobre gráfico de barras, eles se assemelham muito também aos conceitos aprendidos nos gráficos de colunas, tá? É claro que tem situações que é melhor utilizar um ou outro, mas a lógica é muito parecida. Então vou selecionar aqui minha tabela, inserir, venho aqui nas opções de coluna e barras e vou pegar o gráfico de barras. Vamos fazer o ajuste do tamanho deste gráfico para a gente poder realizar algumas personalizações. Algumas coisas dessas a gente já viu. Então, primeiro de tudo, cliquei com o botão direito sobre o gráfico, venho em formatar a série de dados e vou deixar a largura do espaçamento em 40%, pois dessa forma a minha barrinha vai ficar aqui mais gordinha e acaba ficando mais interessante. Vou adicionar também o rótulo de dados, botão direito, adicionar rótulo de dados, e vou colocar esse rótulo que veio aqui na parte externa dentro da barra. Botão direito, formatar rótulo e vou colocar na extremidade interna. Obviamente, com a fonte escura eu não estou enxergando, vou definir aqui uma cor clara para que eu possa visualizar com um contraste adequado. Beleza. Vou retirar aqui embaixo também agora o meu eixo X, e aí observe, quando eu tenho o gráfico de barras, o meu eixo de valores está aqui no eixo X, e o eixo de categorias está aqui no eixo Y. Ele é simplesmente uma orientação inversa em relação ao gráfico de coluna, né? A barrinha nada mais é que uma coluna deitada, ok? Deletei. Vou retirar aqui também a linha de grade e eu tenho a minha análise aqui dos vendedores. É uma análise que traz um resultado já que eu espero? Sim, na maioria das vezes, mas a gente consegue ainda melhorar as análises. Sobretudo quando a gente está fazendo uma estrutura como essa, em que eu quero comparar desempenho, por exemplo, de vendedores, resultado de produtos, enfim, qualquer coisa que for comparativa e eu tenho vários indicadores, vários itens para poder comparar, é interessante que a gente gere uma estrutura no formato de ranking, isto é, com os maiores valores na parte de cima e regredindo automaticamente. E para poder fazer isso é bastante simples. Basta que na fonte você ajuste a classificação. Esta minha fonte está classificada
por ordem alfabética dos funcionários. Vou selecionar a tabelinha, Ctrl Shift L. Eu insiro o botão de filtro e classificação, vou clicar em mandar classificar do maior para o menor. Olha como ficou. Do maior para o menor, o maior valor fica na base, que é a orientação original do gráfico de barras. E ela vai crescendo. Só que, em geral, é mais interessante que isso fique invertido. Então, vou mandar classificar do menor para o maior. Agora, observe o meu efeito. Eu tenho um ranking em que eu visualizo claramente qual a ordem de cada um dos vendedores, de uma maneira muito mais fácil do que se tivesse classificado em ordem alfabética. Aqui eu não consigo ter uma dimensão exata do posicionamento. Eu vejo que o Felipe é o maior? Vejo. Vejo que tem aqui o Teobaldo ou o Mário na última posição? Vejo. Mas é difícil identificar rapidamente a posição. Quando eu coloco classificado pela grandeza de valores de vendas, fica muito mais fácil ter essa percepção. Concorda? Deixe aí o seu comentário. E aí eu vou alterar o nome deste gráfico para ranking de vendedores. Então, o primeiro ponto importante, a ordenação do seu gráfico, ela faz diferença na percepção da informação que você quer passar. Beleza? Outras duas coisas que nós faremos neste gráfico. Este é um gráfico que eu deixei ele bem grandão. Então, os valores que estão na casa dos milhões, eles funcionam ali sem me atrapalhar de uma maneira tranquila. Só que é possível também abreviar estes valores. Isto é, eu posso ter um valor, vou colocar um valor aqui qualquer, 9.540.000, e eu quero abreviar esse valor para que ele apareça assim, ó, vou escrever aqui embaixo, 9,54 M de milhões. Então, eu quero que este valor, que está aqui por extenso, seja abreviado desta forma para que, sobretudo quando eu tiver pouco espaço para apresentar os meus valores, eu consiga fazer isso de uma forma eficiente. E como que a gente faz para abreviar? Nós teremos um código de formatação, que será o 0,00, ponto, e eu vou colocar aqui o M de milhões. Quando eu coloco um pontinho, eu estou abreviando 3 casas decimais. Quando eu coloco mais um pontinho, eu estou abreviando mais 3 casas decimais. Então, 2 pontinhos, abreviei 6 casas decimais. E o que significa esse trecho? 0,00. Que os valores abreviados serão apresentados com uma casa mais significativa, vírgula, 2 casas para representar ali as unidades que vêm depois. Então, esses 6 valores serão abreviados em 2 casas. É isso que eu estou falando para ele. Então, o que eu quero te dizer? Se eu tenho, por exemplo, 9.540.000, eu estou abreviando tudo isso aqui em 2 casas. 2 casinhas vai ser o 54. E por que eu estou colocando o M? Para simbolizar que é milhões, porque se eu simplesmente colocasse 9,54, você não tem dimensão da grandeza daqueles valores. Vou fazer um exemplo para você entender isso mais claramente. Olha só, eu vou colocar aqui o igual e vou clicar na célula de cima. Repetir exatamente o mesmo número, ok? E eu vou ter um número por extenso e eu quero abreviar esse de baixo. Vou até colorir ele aqui de uma outra corzinha. Então, aqui é o meu número original e aqui vai ser a abreviação. Cliquei onde que eu quero abreviar. Vem em mais formatos de número e vou colocar aquele código que eu acabei de informar. 0,00, M de milhões. Ele já até me mostra no exemplo como que vai ficar. Ok, então veja, este valor e este de baixo são o mesmo, só que aqui com uma apresentação diferente. Como que funciona essa abreviação? Valores que estão abaixo de 5, ou seja, 4 em diante, arredonda para baixo. Valores que estão acima de 5, arredonda para cima. Por exemplo, se eu modifico esse valor para 9.544.000, ainda continua abreviando para baixo. Mas, a partir do momento que esse 4 for o 5, o 6, o 7 ou 8, ou 9, ou seja, quando for de 5 para cima, automaticamente vai uma casa adicionada no valor que está representado.
Então, se for 9.545.000, na hora que eu der um Enter, esse 5 vai ser arredondado para cima na casa que eu mandei apresentar. Eu mandei apresentar duas casas decimais. Vou dar um Enter. Observe, 9,55 milhões. Ok? E por que a gente vai fazer isso? Porque estes valores aqui do meu gráfico eu quero abreviar. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre eles, formatar rótulo de dados, venho na configuração aqui chamada de número e vou colocar o mesmo código, 0,00, ponto, ponto, M de milhões. Clico em adicionar. Ok, trouxe os valores abreviados. Então, perceba, este valor, 11,14 milhões, é este valor aqui. Ele abreviou esses 6 números da maneira correta. Vou pegar um outro exemplo. A Isabela, 7,56, é isso aqui. Ele abreviou esses 6 números, colocando duas casas mais significativas, que é o 56. Se esse 1 fosse 5 em diante, ficaria 7,57. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 7.567.000, vai abreviar para 7,57. Observe, 7,57. Ok? Voltei ao valor original. Então, essas abreviações facilitam para a gente poder trabalhar com valores, sobretudo quando a gente tem espaço reduzido. Se esse gráfico fosse menorzinho, por exemplo, facilitaria ao invés de exibir o número completo por extenso. Entendido? Talvez no primeiro momento isso soe mais difícil, mas não é, tá? É só colocar em prática e parar a pensar um pouquinho. Outra coisa que faremos neste gráfico é gerar um efeito aqui que, em geral, eu nem utilizo nas minhas apresentações, mas pode ser interessante em alguns casos. Olha só, eu tenho a cor deste gráfico, dessa barra, sólida, né? Então, uma cor apenas. Mas eu posso clicar sobre ela, vir em Formatar, e aí eu tenho preenchimento de forma. Observe que eu tenho gradiente. E existem algumas cores aqui pré-definidas, alguns estilos de gradiente pré-definido. Por exemplo, vou selecionar esse linear esquerdo. O que é o linear esquerdo? Começa com um tom um pouquinho mais claro e ele vai ficando mais escuro. Assim como você também poderia ter definido outra cor. Posso vir em Formatar, vem em Preenchimento e vou definir, por exemplo, aqui esse rosinha. Na hora que eu volto e vou em Gradiente, tem algumas pré-definições desse rosa, ok? Ou começando mais claro e ficando mais escuro, ou começando mais escuro e ficando mais claro. Então, em geral, ele dá um efeito ali de crescimento. Tranquilo? Essas pré-definições você pode até ajustar. Clicando com o botão direito em Formatar a série de dados, eu tenho o baldinho de tinta. E aí ele já está marcado aqui com gradiente. Mas você pode e deve explorar essas diversas configurações do preenchimento gradiente. Então, existem as pré-definições, existe o tipo de variação ali da tonalidade. Então, vá testando. O linear é dessa forma. Deixa eu ver como que é o caminho. Gera meio que um caminho aqui no meio. Deixa eu ver como que é o radial. Então, vá testando para ver aquilo que vai ficar mais interessante. Beleza? Deixa eu verificar outras configurações. Eu tenho aqui a direção. Deixa eu modificar a direção. Deixa eu modificar a cor. Ele está começando aqui, por exemplo, com um tom, um azul esverdeado. E se começasse ali com um azul claro? Então, pode ir variando também essas configurações. Então, você tem essa possibilidade. E isso aqui é só testando para você explorar as mais variadas possibilidades do gradiente. Vamos aqui para a próxima situação. Eu tenho agora a necessidade de criar um gráfico de barras agrupado. Por qual motivo? Eu tenho dois funcionários que foram avaliados em alguns critérios, beleza? Funcionário 1 e funcionário 2. E eu quero fazer uma comparação direta entre eles. Para isso vai ser um gráfico simples. Selecionei, inseri e vou gerar aqui um gráfico de barras agrupado ou clusterizado, outro nome que você pode encontrar aí nos seus estudos. Automaticamente, os dois funcionários já estão aqui e eu tenho a posição de cada um dos critérios que eles foram avaliados. O funcionário 2 está de laranjinha, o funcionário 1 está nesse tom aí azul esverdeado. Obviamente, se a barrinha laranja for maior do que a azul, o funcionário 2 teve melhor desempenho naquele critério.
e assim sucessivamente. Beleza? Neste gráfico, por exemplo, ficaria legal, talvez, colocar uma linha de grade em todas as posições para eu ter uma dimensão melhor de qual nível que ele está. Então, se a barrinha passou aqui dos 70, eu vejo claramente em função da linha de grade. E assim por diante. Uma barrinha que está basicamente no meio entre 70 e 80 é porque teve um desempenho próximo dos 75%. E, de fato, quando eu passo o mouse, eu vejo que foi 75%, tá? Poderia colocar aqui o rótulo de dados? Poderia, não tem problema nenhum. Só estou te dando possibilidades diferentes para você estruturar. Assim como nesses casos, às vezes até a nossa tabela de dados abaixo funciona bem também, não fica ruim. Depende muito de como você vai apresentar essas informações. Ok? Vou deixar dessa forma aqui para você ter também essas possibilidades e vou renomear esse gráfico para comparativo de desempenho dos funcionários. Show! Quero deixar a coluninha mais gordinha. Formatar a série de dados, diminui a largura do espaçamento, por exemplo, 150%. Ah, não melhorou tanto, vou deixar aqui 100%. Sempre visualize, senão vai ficar muito amassado o gráfico, né? Ou seja, uma coisa meio que engolir na outra. Aqui eu prefiro com ela um pouquinho mais fina se eu fosse trabalhar com este formato aqui. Ou deixaria o gráfico um pouquinho reduzido em termos de largura e aumentaria a altura para poder fazer, ou trabalharia sem a tabelinha de dados, depende, tá? Sempre depende daquilo que você está apresentando, do local que você está apresentando, da sua estrutura como um todo. Show? Mas eu gosto de mostrar nas aulas sempre possibilidades diferentes para você ter mais oportunidades de estruturar a sua necessidade. Inclusive, se quiser separar um pouquinho as duas barrinhas, botão direito de novo, formatar a série de dados, e a sobreposição de séries vou deixar aqui menos 5. Nem deu para ver. Menos 10, menos 15. Menos 15 já separou um pouquinho. Quero deixar juntinho? Deixa ali zerado igual estava. Vou deixar dessa forma aqui e você vai fazendo os ajustes de acordo com o que for necessário aí para você. Me falem também se gostaram deste tipo de configuração. Ok. Dando sequência, agora nós temos uma outra situação. Isso aqui é muito comum, é um tipo de pesquisa muito comum, sobretudo em pesquisas acadêmicas. Olha só. Imagine que eu tenha, por exemplo, um software que eu estou testando. E esse software tem 5 recursos. E eu fiz uma pesquisa que existia uma escala que a pessoa indicava se ela estava muito insatisfeita, insatisfeita, nunca tinha utilizado, satisfeita ou muito satisfeita. Então tinha uma graduação ali. E eu tenho os meus resultados compilados. O que isso significa? Que se eu somar todos esses percentuais do recurso 1, tem que dar os 100%. Então, daquelas pessoas que avaliaram, 12% indicaram muito insatisfeito no recurso 1, 20% insatisfeito e assim por diante. Então, toda soma de cada um dos recursos tem que dar os 100%. Vou gerar um gráfico. Inserir. E aqui eu vou utilizar o meu gráfico de barras empilhadas 100%. Olha só, coloquei o gráfico de barras empilhadas 100%, e aí ele me gerou essa estrutura aqui. Vamos ver se a gente já percebe alguma coisa que está meio errada. Eu tenho uma linha, né, uma barrinha indicando muito satisfeito. E aí, muito satisfeito do recurso 1 é essa barrinha. Muito satisfeito do recurso 2 é essa barrinha. Só que esse gráfico aqui está meio confuso, eu não estou conseguindo entender. Não é isso que eu queria demonstrar. Eu quero que, ao invés de aparecer a avaliação que ele me deu, apareça o recurso, e aí com cada barrinha representando. Muito insatisfeito, insatisfeito, nunca usou e etc. Então, vou clicar sobre esse gráfico, venho em Design, alternar linha e coluna. Agora, olha só, eu tenho cada um dos 5 recursos, e cada recurso tem as suas respectivas informações. Muito insatisfeito, insatisfeito, etc. E todos eles somam 100%, mas agora tem uma comparação que está importante. Eu consigo visualizar, por exemplo, que dentro do recurso 5, a barrinha azul é a maior, e a barrinha azul é o do satisfeito. E a muito satisfeito também está boa. Ela está aqui quase do tamanho da azul. Então, agora eu consigo começar a olhar para esse gráfico e entender as informações. E as cores nesse tipo de gráfico acabam fazendo muita diferença. Por exemplo, eu tenho cores aqui que eu posso utilizar para valores mais negativos, do tipo insatisfeito, vou colocar um vermelhão.
Então, cliquei sobre muito insatisfeito, na verdade, e vou indicar o vermelho. Ok. Imagina que eu vá evoluindo. Então, o vermelho muito escuro é o muito insatisfeito. Um vermelho mais claro vai ser os insatisfeitos. Cliquei novamente no laranjinha e aí a dica, olha só, vou pegar o vermelho de novo, só que agora eu volto e vou em mais cores. E aí eu tenho personalizar. Se eu pego essa barrinha do lado, eu posso deixando ela mais clarinha. Então, vou deixar aqui no clarinho, por exemplo. Ok, então o vermelhão é o muito insatisfeito. Quando ele começa a ficar um pouquinho mais feliz, o vermelho vai ficando mais claro. Fez sentido? Beleza? E vou fazer o mesmo para o outro lado aqui do satisfeito. Vou pegar para o satisfeito um azul mais forte. Ou de cá. Vou pegar esse azul aqui. Ou esse aqui, esse azul escuro. Beleza. Para o outro, eu vou selecionar a mesma cor. Vou seguir a mesma lógica. Vem mais cores e aí eu vou colocar meio que transparência nele, né? Jogando aqui essa barrinha lateral para a parte superior. Beleza. Show! E esse verde? O verde ali não está tendo muito sentido também. O que eu vou fazer com esse verde? O verde está representando o nunca usou. Ou seja, é meio que ali uma informação neutra. E aí eu posso colocar ou um cinza ou um preto. Casa bem para esse tipo de situação. Cliquei no verde e vou colocar aqui um pretinho. Beleza. E aí eu tenho tons de vermelho para a parte de insatisfação. O pretinho é meio que um neutro. E eu tenho tons de azul para a parte de satisfação. Professor, eu quero deixar o tom mais claro. Volta lá em mais cores e vai ajustando. Não tem problema. Ok? Você vai fazendo essa graduação de cores. Funciona bem. Tem a tendência de ficar interessante. Vamos renomear esse gráfico para avaliação dos usuários sobre os recursos. Vamos pensar que isso aqui é um software, do software. Software ABC, tem até um nome para ele. Bacana? Vamos melhorar um pouquinho a formatação? Vou retirar a linha de grade neste caso. Botão direito, formatar a série de dados. Vou deixar ela mais gordinha. Vamos para casa aqui dos 50%. Beleza. E agora eu vou colocar o rótulo de dados. Rótulo em todos. Vamos colocar uma fonte branca. Cliquei aqui em qualquer uma das minhas informações. Branquinho, vou deixar negrito. Pincel de formatação 2 vezes para travar o pincel e vou aplicando nos demais. Ficou um gráfico que eu acho que está legal, consegue simbolizar bem. Até porque você tem uma composição do satisfeito com o muito satisfeito e uma composição do insatisfeito e do muito insatisfeito. Então, nesse somatório, visualmente você já consegue perceber em qual grau está ali essa avaliação. O que vocês acharam? Legal? E aí, gostou do conteúdo da aula de hoje? Este foi um conteúdo falando sobre gráfico de barras, para que, inclusive, na próxima aula, a gente aprenda a combinar tipos de gráficos diferentes, gerando, por exemplo, um mini dashboard como este que está aqui na sua tela, em que eu consigo alterar os meus valores e automaticamente todos os gráficos se alteram, o gráfico de barras e também, neste caso, o gráfico de rosca. Para que você possa continuar recebendo os materiais e ter acesso a este mini curso, não se esqueça de se inscrever neste link que está aqui na descrição do vídeo, para que você tenha acesso ao material passo a passo, para que você consiga praticar e implementar no seu dia a dia profissional ou mesmo pessoal, de acordo com o controle que você deseja fazer. Te vejo agora na próxima aula.